Review atrasada do capítulo, mas estamos aqui. Vamos falar sobre o capítulo 307 de Blue Lock. E é bom que as imagens não são dos spoilers, são do capítulo normal mesmo, fica mais bonito de ver, é legal. Esse capítulo foi praticamente todo focado no Izag, mas vamos ser sinceros, o que importa o Izag nesse momento? Inclusive, não vai ser nem review do capítulo, porque vamos falar logo do que importa. Vamos falar logo aqui do elefante branco na sala, Bunny Iglesias, senhoras e senhores. Temos a confirmação de um quarto New Gen 11. Temos agora mais um dos 11 melhores da nova geração e um atacante, o rival de Michael Kaiser nos 11 melhores da nova geração. Nós temos então agora confirmado o meio-campo, Itoshi Sai, ainda vou falar dele com certeza, um atacante, Michael Kaiser, um zagueiro, Dom Lorenzo e agora o nosso quarto integrante, o segundo atacante dos 11 melhores, Bunny Iglesias. Simplesmente maravilhoso. Eu adorei o personagem. Ele teve, 3 balões de fala, não importa. Adorei o personagem, maneiríssimo. Gostei muito do design, os designs do personagem Blue Lock são sempre maravilhosos. Achei o design muito maneiro. E algumas coisas pra gente falar aqui da conversa dele com o Izag. Vamos lá. Personalidade. A personalidade dele é interessante, porque o Izag chegou nele assim, não vou nem comentar aqui a super conveniência de roteiro, que o Izag, indo pra Espanha, Barcelona, por acaso caiu com simplesmente um dos melhores jogadores do planeta na frente dele. Vou nem comentar essa ultra conveniência. Vamos ignorar só, porque isso tem que acontecer em mangá, isso é normal. O Izag vai lá e conversa com ele, começa a ficar super empolgado falando sobre futebol. Eu venho aqui na Espanha para aprender sobre futebol, eu venho aqui na Espanha para aprender, mais sobre táticas, sobre jogadas, só que e no fundo são as características únicas de cada jogador que transformam o futebol é incrível, amo futebol e tal. Ao que o Bunny Iglesias responde: caraca, você realmente parece gostar muito de futebol, você fala com muita paixão. Ao que o Izag fala: mas você também deve ter algo da qual você se empolga muito, não é mesmo? Ao que ele diz: acho que eu tinha algo desse tipo, mas eu ainda não me entendo plenamente. Vendo alguém tão feliz como você falando sobre o que você ama, me faz querer morrer. É aquilo, né? Aquela educação que só Blue Lock tem, né? Com certeza. Aquela educação, aquele diálogo que só poderia ter em Blue Lock. Que, caraca, ver você falando coisas tão bonitas assim me faz querer morrer. Muito bom, adorei. E o Izag como um grande Mahoraga, como um grande... Pra quem não sabe, o Izag nunca desliga a metavisão, tá? Depois que ele aprendeu, ele usa a metavisão 24 horas por dia, ele nunca desliga. E através da metavisão, o Izag percebeu e disse pro Bunny, né? Desde que nós começamos a conversar, o jeito que você sorri faz você parecer que você está muito solitário, que você é alguém muito solitário. O Izag mandando uma lição de vida assim no cara que ele acabou de conhecer. E o que nós podemos tirar desses poucos diálogos que nós tivemos do Bunny e do Izag? Já podemos tirar muita coisa. Iglesias, né? Vou falar que Iglesias é muito mais legal. O que nós podemos tirar aqui do Iglesias e do Izag? Bom, o Iglesias, não sei pra vocês, mas me passou muito uma vibe do Nagi. Aparentemente, olha a teoria que eu montei aqui. Eu acho que o Iglesias não gosta de futebol. Não gosta de futebol. Porém, ele percebeu que ele é muito bom no futebol. Ele percebeu que ele tem um talento único para jogar futebol. Então, o que ele pensou assim? Sei lá, ele é muito fã. Ele não gosta de futebol, ele gosta, sei lá, de arte. Vamos supor que ele gosta de pintura, só que ele não sabe pintar, ele é muito ruim de pintura. Ele entendeu na vida dele que aquilo que eu amo, eu não sou bom de fazer. Mas aquilo que eu não me importo muito, que é o futebol, eu sou bom. Então, quer saber? Eu vou me dedicar inteiramente a fazer algo que eu não gosto, mas que eu sei que eu sou bom, porque isso vai me trazer dinheiro, porque isso vai me trazer... porque isso pode me trazer uma estabilidade, ou porque simplesmente isso pode me trazer algum tipo de propósito. Eu não gosto de futebol, pra mim é algo que sinceramente é irrelevante, mas como eu sou bom, eu vou me dedicar inteiramente a isso e ignorar o que eu realmente amo. Então, quando ele vê alguém que ama aquilo que ele em si rejeita, mas faz porque ele acabou sendo naturalmente bom naquilo, quando ele vê alguém tendo essa paixão por algo que ele não tem, ele sente vontade de morrer. E essa foi a teoria que eu bolei aqui na minha cabeça. Não sei se vocês concordam aí, mas me passou muito uma vibe de Nagi, onde o Iglesias, ele é um gênio, ele é naturalmente muito bom no futebol, mas ele não ama o futebol. Porém, ao contrário do Nagi, ele decidiu que ele iria se dedicar ao futebol, não por amor, simplesmente porque ele viu que ele é bom nisso. Então eu preciso me focar nisso. O Nagi não, o Nagi tá aprendendo, tá voltando agora a amar o futebol. Tô empolgado pra caraca pro retorno do Nagi, mas enfim, o que importa é que é o Iglesias. O Iglesias, ele é o Nagi, só que sem o amor pelo futebol, mas com a dedicação pelo futebol. É como se ele tivesse o talento do Nagi, mas a dedicação do Barou. Porém, não o amor do Barou, não o amor do Izag, deu pra entender?
Ele se dedica por uma questão simplesmente pragmática. Isso aqui pode me dar dinheiro, isso aqui pode fazer minha vida se tornar muito melhor, isso aqui pode trazer, sei lá, dinheiro para minha família, um futuro bom para mim, então eu vou me dedicar a isso, mesmo que aquilo que eu ame seja algo completamente oposto ou muito distante daquilo. Então ele vive, entre muitas aspas, numa mentira, porque ele ignora o que ele ama, já que ele não nasceu para aquilo que ele ama. Eu bolei essa teoria aqui, na hora que eu li foi o que bateu em mim, então na hora que eu li foi o que veio na minha cabeça. Diz aí o que você acha. Mas como eu falei, esse capítulo não é nem um pouco sobre o Izag, porque o Izag vai lá no estádio, todo mundo tá comemorando, o Barça aparecendo, Lavinha aparecendo de novo, muito maneiro, e aí vê que, caraca, o Iglesias é do time principal do Barça, o que tá acontecendo, o que é isso? Até que nós vemos que o Iglesias manda um chutaço, destrói lá a defesa do, que seria, né, o Atlético de Madrid do mundo de Blue Lock, destrói a defesa do Atlético de Madrid, manda um rock and roll pra câmera e quem aparece aqui? Quem está de volta com a cara mais horrível possível? Itoshi sai olhando com uma cara de completo nojo, raiva, desprezo para a televisão. Itoshi Sai odeia Bunny Iglesias. Por quê? Só pode ser, não existe outra explicação. Está praticamente confirmado, literalmente um painel de mangá está confirmado. Bunny Iglesias foi quem destruiu o ego de Itoshi Sai. E qual que é a minha teoria? Vamos lá. Teoria aqui de por que o Sai tá com essa cara pro Iglesias. Como a gente sabe, o Sai tinha o sonho de ser o melhor atacante do mundo, assim como o Rin, assim como todos os jogadores do Blue Lock. Então ele foi jogar no La Real, que é o equivalente ao Real Madrid no mundo de Blue Lock. Porém, quando o Sai voltou 4 anos depois, o sonho dele havia morrido e ele agora está se dedicando a se tornar o melhor meio-campista. Então eu tenho duas teorias de o que aconteceu. Primeiramente, Sai e Iglesias jogavam juntos. E quando o Sai chegou lá, todo motivado, falando do seu sonho, falando como ele sonha em ser o melhor do mundo, Iglesias olhou ele e o tratou com o maior desprezo que só Blue Lock pode tratar. Ele disse, não de uma maneira agressiva, mas de uma maneira quase que sem vida, sabe? Falando como se fosse a coisa mais natural do mundo, com aquele diálogo que só Blue Lock nos proporciona, né? Essa sua paixão pelo futebol faz com que eu querer morrer. No fundo, você não é talentoso para ser atacante. Você tem que entender aquilo que você é bom e se dedicar somente a isso. Aí você, não, mas eu tenho um sonho de ser atacante. Ah, você tem um sonho de ser atacante? Tá legal, você é até talentoso, eu admito, você é talentoso, mas não para ser atacante. Então quer saber? Eu, que sou realmente talentoso para ser atacante, vou afundar esse seu ridículo sonho nas profundezas do inferno. E se tratando de Blue Lock, esse diálogo tá leve que eu tô inventando, tá leve. Então, Iglesias disputou com o Sai por uma vaga de atacante, seja no La Real, seja no Barça, não importa agora, mas eles disputaram e o que aconteceu? Itoshi Sai foi destruído por Iglesias. Iglesias foi completamente superior e acabou com o sonho de Sai. E ele disse, olha só, você até tem talento para futebol, mas para ser atacante, nem com 1000 anos de treino você vai conseguir. Desista desse sonho ridículo e aprenda no que você realmente é bom. E isso destruiu o sonho de Itoshi Sai. Já a segunda parte da minha teoria consiste em como o Sai jogou pelo segundo time do La Real e o Iglesias joga pelo time principal do Barça, eu imagino que pode ter havido algum tipo de contrato entre o Sai e o La Real do tipo assim, se vocês ganharem nessa partida aqui contra o Barça, então você passa pro time principal, ou então você vira o atacante principal aqui do time secundário do La Real, qualquer coisa assim. Mas algum tipo de contrato entre o La Real e o Sai, e nisso seria uma partida do La Real contra o Barça. E aí, de novo, o que aconteceu? O La Real foi totalmente humilhado pelo Barça. E aí você pode dizer, mas o Iglesias tá no time principal do Barça, mas pode ser que na época, né, 4 anos atrás, ele tivesse um time secundário e esse jogo foi o que despontou ele pro time principal, alguma coisa assim, mas inevitavelmente, não tem como não ser, Iglesias e Sai jogaram ou juntos ou um contra o outro, alguma rivalidade eles têm pro Sai tá fazendo essa cara. É praticamente confirmado que Bunny Iglesias foi o homem que destruiu o ego de Itoshi Sai, destruiu o sonho de Sai de se tornar o melhor atacante do mundo. Isso simplesmente magnífico esse capítulo. Do pouco que eu vejo do Iglesias, eu já sei que eu vou adorar ele. E eu ainda vou lançar um vídeo, não sei se essa semana ou semana que vem, comparando Iglesias com Kaiser, ok? Comparando Iglesias com Kaiser porque são dois New Gen 11 da nova, né? Os 11 melhores da nova geração e 2 atacantes. Então, nós já vimos aí 2 atacantes da nova geração. Não sei se vamos ter um terceiro, talvez tenha um terceiro ali, né? Porque os 11 melhores da nova geração, teoricamente, são em todas as posições, mas a gente
não sabe como seria a formação, né, dos 11 melhores. Seria, sei lá, 2 atacantes, 3 atacantes, 4 atacantes, a gente não sabe, mas enfim. Me diz aí o que você achou do capítulo 307. Eu adorei o capítulo. Acho que o Iglesias vai ser um super personagem e a jornada de Inzaghi para entender o futebol mundial está só começando. É isso aí, muito obrigado, deixa o seu like, comenta, se inscreve. Muito obrigado mais uma vez, valeu. E um agradecimento especial ao Leon, que virou o primeiro membro aqui do canal. Muito obrigado, cara, de coração mesmo. Valeu.